Bom, Cláudio, a gente vai falar agora sobre a morte da Rainha Elizabeth II, ontem, aos 96 anos. Ela ocupou o trono britânico por 70 anos, foi símbolo da monarquia em todo o mundo. 2 dias antes, a rainha deu posse à nova primeira-ministra britânica, Liz Truss, e a gente vai convidar aqui o Williams Gonçalves, ele que é professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que já esteve esta semana justamente falando dessa posse, né, da primeira-ministra britânica. Olá, Williams, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Marido. Muito obrigado. Bom, Williams, vamos falar nesses 70 anos de reinado, né, da Rainha Elizabeth. Ela foi testemunha, né, de muitos fatos importantes da história mundial e também atuou em vários desses episódios relevantes para o mundo, né, devido justamente ao seu reinado tão longevo. Eu gostaria que você destacasse alguns desses momentos, por favor, Williams, e como você também está recebendo aí a notícia, né, da morte da Rainha Elizabeth II. Pois é, é uma notícia que percorre todo o mundo, né, e provoca, naturalmente, todo tipo de sentimento, uma vez que a Rainha Elizabeth II foi uma pessoa, foi uma monarca que valorizou a instituição britânica, valorizou a monarquia, não é? Porque há sempre quem diga que a monarquia é uma instituição ultrapassada, que deveria ser substituída pela república. E entre os britânicos não faltam os republicanos, não é? Porém, com Margaret II, essa posição republicana, ela ficou muito fraca, porque ela mostrou a importância da monarquia, né? Isso é importante esclarecer, Marilu, porque o sistema político inglês é uma monarquia parlamentar. Não é uma monarquia constitucional, é uma monarquia parlamentar. E há, portanto, uma divisão de poderes. A rainha é o rei, a rainha, ou a coroa, vamos assim dizer, é o chefe de Estado. E o chefe de governo, quem governa, quem toma as decisões políticas é o primeiro-ministro. E o primeiro-ministro, ou a primeira-ministra, se for o caso, é escolhido pelos seus pares no parlamento. E o papel da coroa é o de manter a estabilidade política. Funciona, vamos dizer, como um traço de união do povo britânico. A rainha, o rei, representa o povo na sua totalidade. Quem representa o povo na sua posição política, né, que é sempre instável, que é sempre mutante ao longo do tempo, é o primeiro-ministro, é o parlamento, né? Portanto, ser chefe de Estado, né, no Reino Unido é muito importante, porque o chefe de Estado só é chamado a intervir quando as instituições estão ameaçadas, quando o país está ameaçado, né? Portanto, o rei, a rainha entram em ação em momentos críticos, né? Na vida ordinária do país, com todas as suas contradições, os seus conflitos, né? Isso é por conta do parlamento. A rainha entra em ação quando a nacionalidade está ameaçada. E não há a menor dúvida, por mais críticas que se queira fazer, não há a menor dúvida de que Elizabeth II encarnou, né, com muita propriedade, com muita sobriedade, esse papel que lhe foi reservado. E ela passou, como você anunciou, ela passou por momentos importantíssimos. Vamos dizer que as questões que eu reputo, né, como as mais difíceis, foi a dissolução do Império Britânico, né? Alguns momentos assim muito críticos, como
a tentativa de desestabilização ou de assassinato do coronel Gamal Abdel Nasser, né, com aquela ação junto com a França e Israel contra o Egito em 1956, que ali os Estados Unidos praticamente desautorizaram a Inglaterra, e a Inglaterra desceu um degrau na sua condição de potência, né? Então, aquilo foi um momento dramático, mesmo porque os soviéticos ameaçaram um ataque nuclear a Londres caso os ingleses persistissem, os paraquedistas, os soldados ingleses persistissem em solo egípcio. Aquele, para mim, foi um momento dramático, não é? E depois, com o processo de descolonização, de perda das colônias, do Império Colonial, né? Sendo que uma colônia, vamos dizer, tem um papel muito especial nisso, que foi a África do Sul, né? Uma colônia rebelde e racista, né? Portanto, a rainha enfrentou muitas situações difíceis e soube se haver, soube honrar, né, ali o seu papel, soube honrar a instituição que ela representava. Exato. Williams, falando agora também, né, em relação às colônias, né, bom, a gente tem aqui a notícia, né, estava fazendo pesquisa para conversar com você e vi aqui no jornal O Globo, né, que pelo menos 6, né, Belize, Bahamas, Jamaica, Granada, Antigua e Barbuda, São Cristóvão e Neves, já tinham avisado lá em junho que não mais pretendem ter o monarca britânico como seu chefe de Estado, décadas depois de terem conquistado sua independência. Como é que você vê também, esse novo desafio, né, agora rei Charles III? Olha, eu imagino que os britânicos irão resistir a isso, tentarão, né, manter essas colônias residuais, né? Porque as colônias hoje, elas não são mais fonte de renda, né? Elas não alimentam mais o tesouro da coroa. Talvez, né, eu não posso assegurar, não disponho desses dados, mas talvez, né, se for lá no livro caixa, é possível até que elas deem prejuízo, né, em termos econômicos. Porém, a questão não é essa. A questão é não só do prestígio, mas, né, de posições, de poder contar, né, a Inglaterra poder contar com posições estratégicas ao longo do mundo. O caso mais notório, né, que nos afeta, vamos assim dizer, é as Ilhas Malvinas. A repercussão do falecimento da rainha tem uma repercussão diferente lá entre os nossos vizinhos, não é? Que tem uma relação difícil com a Inglaterra depois de 1982. Portanto, vejam, vamos explorar isso, né? A posse das Malvinas, a soberania sobre as Malvinas, tornam, né, o Reino Unido uma potência do Atlântico Sul. Permite que os transatlânticos, os navios de guerra da Inglaterra, do Reino Unido, transitem pelo Oceano Atlântico, pelo Atlântico Sul, com total desenvoltura, né? Então, as colônias hoje têm essa importância, né? São pontos estratégicos. Perder as colônias é perder esses apoios. Não acredito em perdas econômicas significativas. Como eu disse, é possível até que tenha prejuízo, é possível que o Reino Unido pague para ter essas colônias, para se manter como potência, como grande potência. Isso é que é importante. Certo. E agora a expectativa em relação ao rei Charles III, né, diante de uma história
tão forte, né, da mãe, a Rainha Elizabeth II, enfim, ela que ganhou aí popularidade, né, no mundo inteiro, passando aqui, inclusive, pelo Brasil, visitando algumas capitais e cidades aqui, inclusive como Campinas, no interior de São Paulo, para ver de perto, né, toda a questão também da produção de café. Enfim, essa popularidade da rainha e como que seria, como é que vai ser, na sua opinião, né, agora o rei Charles III no trono? Ele está ocupando o trono, né, por uma coroação automática, uma vez que a instituição não permite que o trono fique vago. Né? Quer dizer, a rainha morreu, salve o rei. Né? Essa é a palavra de ordem da monarquia. Mas aqueles que conhecem mais, né, especulam que ele transferirá o trono para o seu filho. Agora, rei Charles III, ele sofreu muito politicamente, claro, com a longevidade da mãe. Não é? Ele ficou muito exposto. Né? Era ali o presuntivo, né? E um presuntivo que, enfim, né? Como dizem as más línguas, não fazia nada a não ser esperar o dia de reinar. Né? Portanto, ele se expôs demais, os problemas conjugais, matrimoniais dele ganharam uma dimensão global, né? E agora ele assumir o trono na idade que ele está, realmente. Agora, não há dúvida que é um homem experimentado. Né? É um homem experimentado, é um homem que tem condições de exercer a coroa. Teve toda a oportunidade para aprender com a mãe. Isso agora vai depender muito do seu estado psicológico, vai depender muito das suas pretensões. Né? Não há como arriscar isso. Agora, que ele tem condições de manter o prestígio da coroa, eu não duvido disso, não. Agora, Williams, falando da popularidade, né, da rainha, enfim, a gente percebe, né, eu acompanhei aqui pelo noticiário e acompanhei pessoas humildes vendo, inclusive, e o comentário que eu escutava é o seguinte: nossa, eu gostava dessa rainha. Pessoas humildes aqui do Brasil, quer dizer, tão longe, mas ela passava essa imagem, Williams. Quais são os fatores, né, que você acha que levam uma pessoa, enfim, daqui do Brasil, de várias partes do mundo, ter essa ideia, né, da rainha? Ela era uma figura muito, muito simpática, né, que sabia se comportar. Isso é uma das virtudes da aristocracia, né, saber se comportar em todos os lugares, em todos os momentos. Né? A aristocracia, por definição, deve ter esse refinamento. E ela tinha, né? Ela tinha na sua plenitude. Ela se sentia à vontade em todo lugar e transmitia, né, esse sentimento a todos que estavam ao redor. Portanto, a imagem dela é uma imagem de grande simpatia. É esse o sentimento. Veja, se as pessoas mundo afora sentem isso, imaginem os britânicos. Né? Essa é a função da monarquia, né? De manter todos unidos, independentemente das suas diferenças políticas. E ela fez isso com muita propriedade. Né? Ela fez isso de uma maneira muito natural, muito tranquila. Ela foi uma grande rainha. Agora, Williams, exatamente o rei Charles III agora, ele está no trono exatamente quando a ministra britânica Liz Truss, né, assume, né, esse comando. Como é que você vê? São dois momentos assim novos, né? Digamos assim, a Liz Truss entrando e o Charles III também. Qual que também será, enfim, essa relação? Como é que você imagina, enfim, essa relação?
A situação da Europa em geral e do Reino Unido em particular não é nada fácil. Não é nada fácil. A Europa, os países membros da OTAN, embarcaram na canoa furada dos Estados Unidos de provocar a Rússia para ver o que acontecia, e agora estão vendo o que aconteceu. Estão às voltas com uma inflação muito alta, o preço da energia muito alto e, portanto, uma crise econômica, desemprego, que não é só devido à guerra, é bem verdade, a pandemia afetou isso, mas a guerra veio agravar, né, o problema que a pandemia havia criado. Né? E o parlamento britânico escolheu a Liz Truss, né, para substituir o conservador Boris Johnson, ela também conservadora, e ela me aparece aqui com ideias conservadoras que remetem à senhora Margaret Thatcher, né, lá no finalzinho dos anos 70. Né? Inclusive dizem que a rainha não tinha nenhuma simpatia pela Margaret Thatcher, né, mas soube manter o afastamento. Vamos ver agora, né, como as coisas vão se sair. A Liz Truss começou o governo tomando uma medida econômica que não é, vamos dizer assim, uma medida típica dos liberais conservadores. Ela chegou congelando preços, né? O que trai o receituário. Mas, de qualquer maneira, isso é uma responsabilidade do primeiro-ministro. Né? Vamos ver se o Charles III consegue ficar lá, vamos dizer, como vai se comportar diante desses desafios, que é um desafio para a nação inglesa, não é só dele, é de todos, né? Exato. Agora, só para encerrar, Williams, a gente pode falar aqui dos jamaicanos, né, que eles estão pedindo, né, há várias décadas, uma retratação dos britânicos aí pelas atrocidades cometidas durante os 300 anos que mantiveram o país como colônia. É possível, existe uma ponta aí de possibilidade que isso aconteça, enfim, como é que você vê esse pedido, né, essa exigência aí dos jamaicanos? É difícil prever, eu não acredito nisso não, porque os britânicos tiveram, né, no início do século XX, um vasto império, um império, como se dizia na época, onde o sol nunca se punha. Era tão vasto que havia sempre uma parte do império sendo dominada pelo sol. E os britânicos não conquistaram e mantiveram esse império, né, à base de boa conversa, de simpatia, né? Foi à base de força, de muita violência, de muita expropriação, né? De modo que, se começar a pedir desculpas, né, a pedir perdão a cada um, né, como o império era um império tão vasto, vai levar um bom tempo pedindo perdão, né? Tá certo. Williams, bom, a gente, durante a entrevista, eu percebi um ruído, acho que você deve estar percebendo, nossos ouvintes e teleouvintes, né, devem estar percebendo, a gente já está entrando em contato aqui, já entramos em contato durante toda a entrevista para ver se a gente conseguia tirar esse ruído, mas a gente pede desculpas, tanto a você, viu, Williams, como também aos nossos ouvintes e telespectadores, por esse ruídozinho no final, mas eu consegui entender muito bem, né, tudo que você disse. Foi um enorme prazer conversar com você, eu que te conheci lá no FOMERCO, no Fórum Universitário Mercosul, durante tantos lugares, enfim, Paraguai, Uruguai, Tocantins, e foi um prazer enorme falar contigo, viu, Williams? O prazer foi todo meu, Marilu. O ruído não me incomodou, como você tem aí uma paisagem tão verde, eu pensei que fosse uma abelhinha que tivesse ao redor. Muito obrigada, Williams. Estamos aqui direto do meu jardim. Muito bem. Querido, bom dia para você, Marilu. Para você também, Williams. Até a próxima. Conversamos aqui com Williams Gonçalves, professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ.
Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.